Fala pessoal, tudo beleza? Bom, muitas vezes ter uma pessoa com deficiência na nossa família leva a gente a deixar atividades, deixar coisas que a gente gosta de fazer ou que a gente fazia de lado para poder cuidar dessa pessoa, toda aquela logística, toda aquela coisa que a gente precisa fazer para que essa pessoa tenha condições para trilhar este caminho terapêutico educacional que demanda muito tempo, muita atividade, muita coisa, não é verdade? E a gente acaba deixando o nosso protagonismo, especialmente o protagonismo financeiro, né, de ser uma pessoa ativa que traz recursos financeiros para casa de lado. Vamos trabalhar esse tema que eu trouxe aqui para você 10 dicas de coisas que você pode fazer agora, começar a fazer agora, para reassumir esse protagonismo financeiro na sua vida. Bora lá? Então fica aqui comigo. Então vamos lá, pessoal. Dica número 1: planilhe a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Você não deve somente planilhar os seus gastos, as suas receitas, não é isso. Você deve planilhar a sua vida, como ela está hoje. Porque você tem uma pessoa com deficiência na sua casa, que independente dos avanços que tiveram, das mudanças que tiveram, ainda requer todo um cuidado, requer uma logística diferente, uma logística que toma teu tempo. E para isso, você precisa abrir mão das suas coisas. Então, o que a gente precisa fazer? Planilhar a nossa vida. É um hábito que ninguém tem, gente, que é muito difícil uma pessoa saber o que é que acontece no seu dia a dia de um modo, assim, assertivo, sabe? Então, a ideia é que você pegue uma planilha do Excel, pega um papel em branco, coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas. Sei lá, coloca as 12 horas do dia e as 12 horas da noite que você tem. E coloca o que é que você está fazendo ao longo desse período. Então, das 7 às 8 eu estou arrumando o Joãozinho para ir para a escola. Das 8 até as 12, estou arrumando a casa. Das 12 até as 13, almoço, e por aí vai. Vamos tentar achar, após o momento que você planilhar a sua vida, colocar num papel o que é que você tem de atividade, achar buracos. Onde é que tem esses buracos? O que é que dá para você fazer nesses buracos? Fica aí a primeira dica, então. Planilhar a sua vida para que você identifique os buracos que tem, que muitas vezes a gente acha que não tem tempo, mas o que não tem é organização e percepção real do tempo que você tem ao longo do seu dia, beleza? Segunda dica: organize agora então a sua rotina. Você planilhou. Vamos ver então, eu tenho um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui. Segunda-feira às 8 eu não faço nada, terça às 8 eu não faço nada. Eu tenho esse período, como eu falei, né, no começo, das 8 até as 12 que eu limpo a casa. O que eu posso fazer com esse período, então? Eu vou organizar essa rotina. A minha rotina é de limpar a casa das 8 às 12, então eu vou determinar um tempo para fazer essa limpeza. Eu vou ter um tempo para isso. Então, das 10 às 11, eu limpo a casa. Terminei de limpar a casa, eu vou fazer o almoço, entendeu? A ideia é, ao invés de deixar uma coisa consumindo um tempão, fazer com que ela preencha um tempo mais preciso, de um modo mais assertivo. Então eu coloco uma coisa naquele horário, como eu tenho o meu horário aqui para gravar o vídeo. Eu tenho toda uma rotina também, um monte de coisa para fazer. Mas para gravar o vídeo que você está vendo, ele está dentro da minha rotina, que é uma coisa que eu não tinha antes e que agora eu tenho, que é essa rotina de gravar vídeo para ter um vídeo aqui todo dia para você. Então a ideia é, eu vou colocar coisas ali. Aí vem a terceira dica, que é avalie as suas habilidades. Tem vários jeitos de você fazer isso. Você pode fazer de um jeito formal, né, ir lá, pagar um psicólogo, mas a gente não está falando desse tipo de situação. A gente está falando da situação em que a gente vai ter um movimento mais reflexivo. Então eu vou rememorar tudo que eu fazia, que era interessante, que dava certo,
pensar nas minhas formações, o que é que eu fiz na minha vida, o que, que eu quero fazer novamente. Aqui é um momento da gente tentar alinhar, pensando na história, aquilo que eu quero com o que eu devo. Então eu gostava de fazer determinada coisa e eu quero fazer novamente isso e eu devo, porque é o momento de eu assumir novamente o protagonismo da minha vida. Então é nesse sentido a nossa terceira dica, que é avaliar as suas habilidades. Quarta dica, escolha a única coisa. O que é isso, gente? A única coisa é um livro, né, se chama A Única Coisa, que eu estudei ele há um tempo atrás, que eu achei fantástica a ideia, que é de você pegar uma única coisa, né, pensar profundamente e refletir. Já está percebendo que a história é bem de reflexão, né? Mas de você refletir e identificar uma única coisa que você tem que fazer. Desta única coisa, você vai pensar sobre ela com calma para que você entenda qual que é o direcionamento que você tem que ter para alcançar essa única coisa. Então, de um modo mais prático, eu identifiquei minhas habilidades, eu sei que eu gosto de fazer alimentos, né? Eu gosto de cozinhar. Então, qual que é a única coisa que eu preciso fazer para isso? Sei lá, aprender a fazer um tipo de empanada que é diferente das empanadas que existem no mercado. Beleza, é um objetivo. Esta é a ideia da única coisa. Eu tenho um objetivo claro. Por que os autores do livro A Única Coisa colocam essa ideia de você escolher uma única coisa? Porque quando você está equilibrando a vida de diferentes formas e tem vários objetivos, você se perde neles. Você vai até a metade em um, até um terço em outro, até o final em outro, e acaba não concluindo tudo. Então é ideal que você tenha um objetivo. Vou aprender a fazer empanada diferente do que tem no mercado. Isso é uma coisa fantástica, já que a minha habilidade é cozinhar, já que na minha rotina que eu examinei, tem buracos em que eu posso preparar a massa, que é uma massa com custo baixo, assim como na minha organização de planilha de vida, eu tenho espaço para isso e eu consigo colocar isso. Entendeu a ideia? Agora, na dica 5, é a hora de você detalhar essa única coisa. Então, eu quero fazer empanada. Agora eu vou detalhar o que é que eu preciso em pequenas, únicas coisas. Entende a ideia? Então, como que eu vou fazer a massa? Como que eu vou ter o recurso para ter a massa? E vou colocar lá, como se fosse faz um quadro, e desse quadro faz um quadro menor, desse quadro faz um quadro menor, desse quadro faz um quadro menor. Tudo na folha mesmo. Não precisa nada sofisticado. Aqui a ideia é que você estabeleça pequenas metas para alcançar aquela grande meta. Então, primeiro, eu tenho que ter farinha, eu tenho que ter, sei lá, os ovos, eu tenho que ter o recheio X. Eu tenho que conhecer quais são as outras empanadas que tem no mercado para que eu possa fazer diferente. Eu tenho que ter esse tipo de conhecimento, determinada receita e coisas desse tipo. Então, você vai estabelecendo pequenas metas, só que não metas espalhadas na horizontal, metas espalhadas na vertical, a qual você cumpre uma e já inaugura a próxima, cumpre a próxima, já inaugura a próxima, até você completar essa única coisa. E a ideia fantástica que tem disso é que quando você completa a única coisa, você começa a derrubar um monte de outras coisas que atrapalhavam a sua renda, atrapalhavam a sua vida. Porque quando você organiza dessa forma e você alcança, você vai ver que, por exemplo, ao tempo que você gastava limpando a casa, você vai conseguir uma renda para colocar alguém para prestar serviços de limpar a casa para você. Só um exemplo, tá bom? Para você entender que você elimina e você ganha tempo e espaço para fazer mais daquela única coisa e de repente criar uma nova única coisa, sacou? Dica 6, planejamento. Planeje então a execução de tudo isso. Como que você vai executar? Bom, então agora eu vou pegar lá o aplicativo do iFood e vou dar uma olhada nas empresas que tem de empanada. O que elas vendem, o que elas têm, quais são os recheios que elas vendem, quais são os sabores que elas têm. Começar a planejar
a partir de um estudo, o que é que eu vou fazer. Então amanhã, coloca lá na sua rotina. Amanhã, às 8 da manhã, preparar e testar massas. Amanhã, então, às 7, eu preciso separar os ingredientes. E assim você vai organizando. Utilize, na verdade, as outras dicas para que você possa estabelecer um planejamento mais acurado, que dê certo. Porque tentar e se frustrar é muito complicado neste momento da nossa vida, nessa etapa que a gente está. Dica 7. Quebre em etapas a sua operação. Então você vai pegar e vai colocar cada coisa que você separou, cada objetivo que você separou. Então vou fazer empanadas. Primeiro, eu coloco a farinha sobre o balcão, depois a água, depois isso. É como se fosse a receita, sabe? O que é que você vai fazer numa coisa depois da outra. É como se fosse também fazer um fluxograma, que é a ideia muito boa pra gente, é que você faça um passo a passo da sua operação, para que a sua operação não fique dependendo do seu humor, da sua vontade, dessas coisas, que ela simplesmente aconteça. E outra coisa, se essa operação ela for eficaz e esse fluxo de atividades acontecer e você de repente precisar de uma nova pessoa para fazer isso com você, ela já tem o passo a passo do que fazer e não vai precisar ficar inventando coisas. É aquilo que tem que ser feito. Então esta dica ela é muito importante, que você quebre agora a sua operação em pequenos pedaços para que a sua operação ganhe estabilidade, beleza? Dica 8, apenas comece. Essa talvez seja a dica mais difícil. Apenas comece. Agora que você fez todo o planejamento, organizou sua rotina, identificou suas habilidades, enfim, escolheu a única coisa, detalhou essa única coisa, fez um planejamento, criou uma operação, um fluxograma, uma ordem de atividades, agora é a hora de apenas começar. Vamos acordar e levantar, ser uma pessoa ativa, tem tudo organizado, até aqui foi uma tarefa muito difícil, todos esses passos são muito difíceis de serem executados, mas são possíveis. Agora é o momento de você começar, apenas comece, levanta e faz. Como o meu orientador falava para mim quando eu estava meio travado para escrever, ele falava, senta a bunda na cadeira e começa a escrever. Uma hora vai funcionar. Senta a bunda na cadeira e começa a escrever. No seu caso, aqui no nosso exemplo da empanada, vai lá e faz a empanada. Trabalho é trabalho, gente. Vamos lá e vamos fazer. Leva para vender, vai fazer o que você tem que fazer. Leva na mercearia da esquina, fala, olha, eu tenho essas empanadas aqui, que são caseiras, eu estou começando, foi assim, assim, assado, a minha execução, eu posso colocar aqui à venda? Ou você quer comprar? É assim. Agora é a hora de apenas começar. Dica 9. Quebre velhos hábitos e estabeleça novos hábitos. Hábitos nada mais são do que comportamentos mais automatizados, tá? Então, assim, é a ideia do carro, né? Você aprende na autoescola que você tem que soltar a embreagem devagarzinho e apertando devagarinho o acelerador. E assim o carro anda. Depois, isso vira um hábito, você nem pensa mais nisso. Começa a fazer automaticamente. Essa é a ideia. Qual que é o problema de você manter hábitos e não percebê-los? O problema é, por exemplo, quando você pega um carro automático, uma vida inteira dirigindo um carro com embreagem e de repente você não tem mais lá nada para apertar com o pé esquerdo, só tem o freio ali. O que acontece? Você vai assim com o carro, vai indo, e travando, você não consegue. É muito difícil uma pessoa que a vida inteira dirigiu o carro de embreagem sair dirigindo um carro automático de pronto. Não é assim, tá? Então analise seus hábitos, quebre os velhos que te atrapalham, que nessa organização toda que você está fazendo, eles te atrapalham. E reorganize, entende? A questão é perceber hábitos, crie novos hábitos, quebre velhos hábitos. E o mais importante, saiba que eles existem. E nossa última dica, disciplina. Mantenha uma disciplina, acorde no mesmo horário sempre. Não estou com vontade de levantar, mas eu vou levantar. Faça as coisas
na ordem que elas têm que acontecer, não na ordem que você quer que aconteça. Você fez uma operação não por acaso, você criou uma rotina não por acaso, você planejou não por acaso, estabeleceu objetivos não por acaso, para que as coisas tenham uma ordem, para que as coisas possam acontecer de um modo disciplinado. Então, tenha disciplina que você vai ver que as coisas vão caminhar. O começo, gente, sempre é difícil. Retomar coisas é muito difícil. Iniciar outras também é muito difícil. Mas vai com fé, que vai dar certo. Eu tenho certeza que se você seguir esses 10 passos e revisitá-los constantemente, você vai ter algum tipo de iniciativa, algum tipo de probabilidade maior para que alguma coisa boa na sua vida em termos de protagonismo possa acontecer, especialmente em protagonismo financeiro. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.